Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube, somente como áudio no YouTube. E nós temos também um aplicativo, o app do Fisiortopedia. Baixa lá, porque você consegue também acompanhar todo o movimento do Fisiortopedia na parte de educação, os nossos podcasts, quando eles são publicados, você tem uma notificação para ficar sabendo das nossas novidades. Vai lá no nosso canal do Fisiortopedia, do YouTube, do Instagram, curte, ativa o sininho do YouTube, compartilha com as pessoas, com alguém que pode gostar do nosso conteúdo e ajuda a espalhar essa onda de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Bom, nós estamos aqui com uma convidada super especial na nossa série das pessoas que abriram caminho na fisioterapia, das pessoas que vieram antes de nós, das pessoas que construíram a base da profissão e que fizeram com que hoje, quando a gente fala de fisioterapia, todo mundo entende o que é, todo mundo sabe o que é fisioterapia. Por quê? Porque alguém veio lá atrás e construiu uma base de respeito, uma base de luta, todo mundo gastou tempo, gastou suor, gastou muita lágrima, tenho certeza disso, para construir hoje essa cama gostosinha que a gente dorme, confortável, uma profissão reconhecida, uma profissão que ainda tem as suas conquistas a fazer, mas com muita coisa já conquistada, uma coisa muito legal. A minha convidada de hoje é uma pessoa que eu não sei porque eu tenho tanto carinho, porque a gente teve pouquíssimo contato, mas no pouquíssimo contato que tivemos, sempre foi uma coisa muito carinhosa, ela é sempre muito afetuosa, sempre muito acolhedora. E eu vou usar uma frase para abrir o nosso programa, que a gente sempre abre o programa com uma frase, eu vou usar uma frase que eu encontrei no site dela. É uma frase, ela vai me ajudar com o nome dessa pessoa aqui, da Lili Einfried, tá certo? Ehrenfried. Ehrenfried, beleza. A frase é: o corpo humano parece possuir uma tendência organizadora que recoloca instantaneamente tudo em seu lugar, no momento que lhe é dada a menor possibilidade para isso. A minha convidada, ela é formada na 4ª turma da PUC de Campinas, em 1978. Ela tem 43 anos de formada, 64 anos de uma preciosa vida. Ela é de Ribeirão Preto, ela tem o CREFITO número 1761, segura essa. Ela fez a faculdade lá na PUC de Campinas, ela é filha do seu Oscar e da dona Decari. Decari, que é palmeira em que língua? Bugre? É Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. A minha convidada de hoje é a professora Ivana Rangel. Bem-vinda, professora Ivana Rangel. É um prazer te receber. Ei, Hélio, que coisa boa te ver e estar aqui com você. Eu que agradeço o convite, Hélio, ter essa oportunidade de contar um pouco da minha história e Legal. revisitar o meu passado. Legal. Professora, PUC de Campinas, e a primeira pergunta é: por que uma pessoa, lá em 1975, 76, por que uma pessoa resolve fazer fisioterapia? Por que físio? Olha, por que físio? Porque, na verdade, na época eu queria medicina. Mas aquela coisa de ter que trabalhar, era uma fase dura na família, não tinha recurso, tinha que trabalhar mesmo, e estudar, fazer um cursinho para prestar um C100, na época não era a FUVEST, era o C100, era muito complicado. Então, eu prestei medicina um ano, eu só prestava nas escolas públicas e não conseguia entrar. No segundo ano, eu continuei prestando medicina, mas eu falei, vale, eu vou dar uma chance aí para o destino e vou prestar outra profissão. Eu também queria da área da saúde, porque eu seguia trabalhando, eu trabalhava o dia todo e fazia cursinho à noite, então era bem complicado estudar, da hora que chegava do cursinho até umas 3, 4 horas antes de voltar para o trabalho, enfim. E aí meu pai, com toda aquela simplicidade dele,
ele falou assim: olha, se você quiser saber que profissão você quer escolher, vai pesquisando aí que eu te ajudo. E eu quis conhecer o SESI em São Paulo para ver o que que era a fisioterapia, que ninguém sabia o que era. A gente achava que era massagista. Ainda Uhum. os primos brincavam: "E você vai fazer faculdade para ser massagista?" E lá no SESI eu via a fono, TO, ortótica, e eu me apaixonei hora que eu entrei no ginásio da fisioterapia, que era Uhum. enorme aquele ginásio, todo mundo trabalhando, tinha uma ala que era só os amputados, os pacientes neurológicos. Eu já saí dali falando para o meu pai: "É fisioterapia que eu quero", pronto. E foi assim que eu cheguei aqui. E não adianta, não adiantava nem prestar faculdade privada, porque você não tinha grana para isso, você não tinha condição nenhuma para. Não, na medicina não, mas na PUC eu acabei prestando, porque como pública eu prestava medicina, eu vim para a PUC, que era privada, mas já sabendo que eu não ia ter jeito e fiz o crédito educativo. Na época era crédito educativo da Caixa Econômica Federal, que depois de formada, depois de um ano de formada, eu comecei a pagar mensalmente e foi tudo certo. Aí você trabalhou, seu pai era caminhoneiro, né? Foi por um tempo também feirante, a sua mãe dona de casa. Então, assim, uma origem bem humilde. E você trabalhou, você trabalhava durante a faculdade, né? Você me falou que teve que fazer faculdade à noite, fazer cursinho à noite, né? Isso, antes de entrar eu trabalhava, o cursinho era à noite, trabalhava de dia. Quando eu cheguei na faculdade, eu fazia de manhã. A Uhum, minha turma foi a turma que teve, eles montaram na PUC duas turmas. Tinha uma uhum. turma de manhã com 80 alunos e 80. outra turma à tarde com 80 alunos. E Uhum, eu fiquei de manhã, à tarde eu fazia estágios, desde o primeiro ano a gente já começava. Era uhum, mais para trabalhar nas clínicas, né, que tinham disponíveis. uhum. E também à noite trabalhava na compensação do Banco Real. Foi uma E, forma que eu encontrei para poder me manter em Campinas. tá. E você trabalhava de manhã, você entrava na faculdade umas 7 e pouco, e à noite você trabalhava no Banco Real. De que hora a que hora você trabalhava no banco? Era das 7 até as 11h30, meia-noite, mas tinha dia que acabava antes, tinha dia que passava da meia-noite, mas era essa rotina brava. Foi praticamente um ano assim. Que difícil, tá bom. E você me falou que, dentre outras estrelas, a sua turma é uma turma estrelada, né? Você me falou que o Carlos Castro é da sua turma, formou com você. Aliás, o É, Carlos Castro, eu vou deixar um convite no ar aqui. Carlos Castro tem que me dar uma entrevista. Ivana, você assina embaixo, não assina? assino, eu reforço o convite. Quem mais você tinha naquela turma lá, Olha, Ivana? eu vou falar, a grande estrela daquela turma era Era o Carlos Castro, não, era o Carlos Castro, vai, não era o Carlos começa. Castro. Agora, a Depois, segunda depois do Carlos Castro, e, era. assim, muito Ah, menos bonito que o Carlos Castro, né? O Carlos Castro claro. era o galã da turma. Olha, agora outro que era o cara assim mais estrelado mesmo e tão legal quanto, tão amigo quanto o Carlão, é o José Oscar Bernardi, o zagueiro da nossa seleção. O grande Oscar, zagueiro do São Paulo, zagueiro da Isso, seleção brasileira, em 3 Copas do Mundo, que além de ser zagueiro da seleção titular, ele era capitão da seleção e ele dividia o posto de capitão com nada mais, nada menos que Sócrates, né? Então, isso, assim, isso. o Oscar, que eu não sabia na conversa aqui que eu tive com a Ivana, o Oscar, que é um cara para nós que está numa prateleira diferente assim dos ídolos, dos caras sensacionais do esporte, o Oscar é fisioterapeuta, Ivana. E olha, ele teve uma vez que eu lembro que ele colocou gelo no tornozelo, que ele tinha lesionado no jogo. Hum. Ele dormiu com o gelo, ele fez uma baita isquemia, complicou tanto. O nosso grande colega. Que legal. Você tem contato com o Oscar ainda? Ó, o mineiro fugiu da gente, porque eu organizei a nossa festa de encontro dos 40 anos de formado. Inclusive, a gente até pensou em fazer no. Ele tem um resort em Águas de Lindóia. Acabou não dando certo, porque a maioria optou por ser mais perto aqui em Campinas. Sei. E ele acabou não vindo nos prestigiar, porque a gente queria muito vê-lo.
e ficava todo mundo, olha, principalmente as meninas, todas as mulheres queriam rever o Oscar. Deixa eu ver como é que tá o bonitão. Você tá muito acabado. Todo mundo queria saber dele, porque olha que gato. Que legal. Bom, agora tirando essa tietagem em cima do Oscar, o Oscar chegou a atuar como fisioterapeuta? Ele chegou a ser fisioterapeuta, não? Eu não, acho que não. Não, né? Era só aqui no estágio mesmo. Depois ele só jogava, ele foi embora. Depois ele foi ser técnico no Japão. Eu É. não sei da carreira dele, que a gente acabou não se falando mais também. E ele tem a escolinha de futebol em Monte Sião. Monte Sião ele tá, né? É. Bom, e além do Oscar e do Carlão, tinha mais gente nessa turma aí, pelo menos Ah, as pessoas tinha muita antes, gente depois. boa. O Nelson Fuerini, da minha turma. Olha, tem uma turma que foi para São Carlos. O Dirceu é da minha turma, que foi para a UFSCar. Olha, acho que o curso da UFSCar foi montado com ex-alunos da PUC. Ok. A minha turma era de 78, tem esses. Tem a turma de 77, que tem a Heloísa Tudela, tem a Vanessa Monteiro, tem a Esther, vários que são da turma de 77 e os da minha turma. O José Rubens Rebelato, também da minha turma, que foi para a UFSCar junto com o Carlos, foi nessa época. E aí que aconteceu que ele foi 2 vezes por 2 mandados, o reitor da UFSCar, o maior orgulho. E a gente brinca que é o magnífico reitor. É. E olha só, uma vez apareceu uma vaga lá na UFSCar, eu estava aqui na PUC trabalhando, o Carlão me liga, falei, Ivana, vai ter uma vaga aqui. O presidente Figueiredo liberou uma contratação. Eram 2, 3 vagas. E neuropediatria é uma, nós queremos você aqui, vem embora. E era assim, ele me ligou na véspera, 11 da noite, eu tinha que estar no dia seguinte, às 5 da tarde, lá no campus da UFSCar. Uhum. Essa foi uma coisa interessante, porque não tinha carro, né? Então, eu Uhum. acordei, desmarquei todos os compromissos, preparei o currículo e Uhum. fui embora para a estrada pegar carona. A gente pegava carona no dedão mesmo, assim, ó, vamos embora. E aí Nossa. você é da sorte, né? Um É. carro vai até Rio Claro, o outro carro vai até não sei onde. Enfim, com essa maratona, eu consegui chegar no UFSCar às 17h20. Que hora que você E saiu? Você saiu? Que eu horas? saí logo depois do almoço, porque de manhã eu tive que trabalhar e depois arrumar o currículo e ir embora para a estrada. Eu cheguei às 17h20, o Carlão lá no departamento falou: os currículos já foram para a reitoria. Aí Hum. eu perdi a chance de estar lá. Mas a minha vida tomou outro rumo, que foi muito bom também. É. E qual foi esse rumo? Olha, eu já estava contratada na PUC, porque logo que eu me formei, eu fiz o Bobat, o método Bobat. Eu senti uma demanda aqui na cidade. Eu falei, é esse que eu vou fazer. Aliás, não tinha muita opção. Era esse método Bobat, também tinha a fisioterapia respiratória com Carlos Azeredo. Grande Uhum. Carlos Azeredo, ele já faleceu. E Uhum. aí, eu voltei do Bobat, o Fernando Vilar, que foi o primeiro coordenador fisioterapeuta da Hum. PUC de Campinas, porque antes o coordenador era um fisiatra, e a gente fez o movimento todo, a turma anterior, para tirar o fisiatra e colocar um fisioterapeuta. E o Fernando Vilar veio de Minas. E o Fernando me ligou assim, Ivana, você quer vestir a camisa da PUC? Eu falei, poxa, que honra! Então, eu estou lá na PUC trabalhando, o Carlos me liga e me chama para ir para a Federal, e não deu certo, atrasei, peguei a carona errada, né? Talvez, às vezes se eu tivesse pego um carro mais rápido. Mas, enfim, quando eu cheguei aqui, eu decidi que eu não queria ficar, eu queria fazer alguma coisa fora. Eu pedi afastamento da PUC, porque eu vi que não tinha uma carreira universitária, não existia isso. Uhum. Você não tinha vínculo com o CNPq, com o CAPES, com nada. E Uhum. fazer o quê? Mas eu tinha ex-alunos da PUC que estavam na França. E o meu sonho, a minha escola, tudo que eu estudava, tudo que eu lia, era da escola francesa, a cinesioterapia, a Uhum. grande cinesioterapia francesa. E Uhum. aí eu fui embora encontrar amigos lá na França. E aí tem outras histórias também, que lá eu fui babá, eu fui lanterninha de cinema. Olha, lanterninha.
Lembra? Que Eu legal. tinha um Será que as tabuleiro. pessoas será que as pessoas ainda sabem que no cinema tinha lanterninha, meu? Eu acho que não. E quando tinha sessão infantil lá nos cinemas em Paris, olha que chique, eu Aham. colocava, acendiam as luzes, eu colocava um tabuleiro de doces para vender doces para a molecada. Foi Nossa, divertido. você Então, você fala. na França eu fazia assim, eu fui atrás, eu fui sem vínculo nenhum com nada, só Uhum. com esses amigos que me ajudaram ali no começo, e já fui pedindo estágio. Eu chegava no lugar que eu queria, já sabia onde eu queria fazer estágio. Aí eu batia na porta, olha, eu sou estudante, sou fisioterapeuta, já não era mais estudante. Eu queria fazer estágio do jeito que for. Se for só de observação, tá ok, tá tudo bem. Mas, afinal, eu fiquei no Salpêtrière, que é um hospital que tinha neurologia, o departamento de neuro. Eu aprendi muito da neurologia em UTI. Aham. Depois eu fui para Centro de Reabilitação em Colbert, um centro fantástico, que eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. E fiquei lá quase um ano e meio. Olha, deixa eu voltar só uma coisinha. Hum. Quando eu fui para a França, eu pedi afastamento de um ano. Uhum. Aí eu fui prorrogando, porque estava tão legal, eu estava conseguindo tanta coisa. E nessa coisa de subemprego para me manter. Mas era um Uhum. subemprego muito legal, era levar um senhor idoso para assistir a missa na Notre Dame aos domingos de manhã. Nossa. Levavam o outro para fazer fisioterapia em domicílio nessa época, lá em Paris, e Uhum. ganhava o extra para sobreviver. E lá mesmo, quando eu fui, uma ex-professora da PUC, da turma de 77, já estava trabalhando num hospital na Suíça. E Uhum. tinha alguns brasileiros na Suíça, inclusive a grande Ângela Santos, que é a nossa Uhum. terapeuta que trouxe o RPG para o Brasil. Ela Uhum. trabalhou também na Suíça, eu tive um pouquinho de contato com ela quando ela estava se desligando lá da Suíça, e eles me mandaram um convite para trabalhar num hospital em Portalés, no Chatel, é, no hospital de traumato e ortopedia. Uhum. E aceitaram o meu currículo, eu levei tudo traduzido, juramentado, tudo certinho, e fui contratada. E fiquei 6 meses trabalhando nesse hospital. Aprendi muito também. E quando você chegou na França, você falava francês? Olha, quando eu já estava com aquela ideia de ir para a França, eu É. comecei a fazer um curso. Peguei professor particular e fiquei uns 3 meses antes. Foi Só? quando aquela fase que não deu certo, não deu certo o fiscar. Falei, Hum. deixa eu me preparar para dar esse outro rumo. E fiz um curso, e estudava de todo jeito o francês. Era filme, música, fiquei estudando. Cheguei lá, aí eu fui aprender mais, né? Aprendi mais nos hospitais, aprendi com as pessoas que eu cuidava, que eu trabalhava. E na Suíça, quando eu cheguei na Suíça, era um ano e meio depois, eu já estava falando Uhum. e participava, eu acho muito legal isso. As reuniões clínicas, tinha um médico ortopedista que era o chefe do hospital do serviço, Uhum. Dr. Saxer, o suíço-alemão, aquele mais rígido do planeta. Ele Uhum. era muito bravo. E Uhum. eu era assim, quando a gente tinha reunião clínica, tinha que apresentar caso, eu com meu sotaque, tinha. Ele era bravíssimo, e eu não tinha medo nenhum dele. Olha, o doutor Saxer está te chamando, ele quer saber sobre um caso. Todo mundo tremia. Eu adorava o doutor Saxer, e foi tudo bem. E me dei muito bem com o francês lá. Deu É tudo porque certo. o francês é chato com a língua, né? Você chega lá falando inglês, o cara nem quer te ouvir, né? Ele Pois quer é, que você fale francês, né? tem loja que tem até cartaz, né? Não, não falamos inglês. É mesmo? Agora, teve uma coisa na Suíça que é uma coisa interessante, uma paciente suíça, Uhum. porque a gente tinha uma escala, éramos 10 fisioterapeutas no serviço, e no ambulatório, na parte prática ali, tinha escala. Então, o próximo que entrasse na lista caía na escala de quem estava livre. Aí eu cheguei para avaliar a pessoa, ela Uhum. falou assim, qual é a sua nacionalidade? Eu falei, eu sou brasileira. Uhum. Ela falou assim, eu não quero ser tratada por você. Ah. Uau! Eu falei, então, por que será? Porque eu não confio na sua formação. Eu falei, então a senhora vai aguardar um minutinho, porque eu vou conversar lá
com o diretor do hospital, porque ele que me contratou, ele que vai responder a senhora. Uhum. Olha, foi legal, porque também aí ele interferiu, ela não ficou no serviço, ele não deixou nenhum outro atendê-la, Olha que ela legal. foi substituído lá. Muito Uhum. bom, Que foi legal. uma honra também. É, claro, claro, que coisa legal, né? E aí você terminou lá e voltou? Como é que foi? Voltei para a PUC, que eu não podia prorrogar mais, senão Uhum. eu ia ter emprego. Quanto tempo você Voltei, ficou lá no total? no total deu 2 anos, 2 anos. praticamente. 6 Uhum. meses na Suíça, 1 ano e meio em Paris. E voltei para a PUC, na PUC eu fiquei mais 1 ano e pouco. Aí eu achei que não ia sair daquele modus operandi, porque não existia essa coisa de, olha, você tem esse curso, você tem aquele curso, você tem essa vivência, então você vai para essa categoria profissional que tem a ver com o salário. E eu ficava sempre naquela categoria lá embaixo, porque quando eu estava aqui teve uma promoção de todo mundo, eu perdi essa promoção e montei Tá, minha clínica, a primeira clínica. tá. E aí, os seus estágios lá foram todos em neuro? Como é que era? Lá eu fiz Praticamente neuro. neuro, só na Suíça que foi ortopedia e traumato, mas como eles sabiam da minha história na neuro, porque a Suíça tem muito caso assim, gente que pula de prédio. Então não é só traumatologia, tem lesão neurológica de montão também, tem muito acidente do esqui. Os Hum. maiores casos que apareciam no hospital eram acidentes de esqui e tinha muita coisa neurológica também. Então eu ficava mais com a coisa da neuro sempre. E aí você voltou para a PUC, e lá na PUC você era professora de neurofuncional e Era mais alguma neuro, coisa? a gente chamava na época de reabilitação neurológica e também dei aulas na eletrotermofototerapia, porque eu estava junto com os meninos e eu fiquei na parte assim, ajudava Milton Cera e o Nelson na parte prática, mas só um Nelson pouquinho. Quirini. Os meninos que você está falando é Carlos Castro, Nelson Quirini, Nivaldo Parisotto O Nivaldo Parisotto, o Nivaldinho. e Valdinho. E aí tem a história do Glauco também, né? O Glauco, então, no começo da faculdade, a gente já fiquei muito amiga do Carlos, ele era de Amparo. E a família dele ali, eles eram mantenedores, trabalhavam junto com um hospital que era mantenedor da clínica de fisioterapia da cidade, que Uhum. tinha convênio com o INPS, que hoje é o SUS. Então, Sim, tinha muita demanda, muito paciente. E era uma porta aberta para a gente fazer estágio lá, porque não tinha muita clínica aqui. Tinha uma sim. grande clínica que a gente fazia estágio, que era de um fisiatra, que a gente Uhum. tocava serviço feito louco lá dentro, e tinha Uhum. essa lá de Amparo. Daí tinha um colega que tinha uma Kombi, o Ivan, meu xará. O Ivan tinha uma Kombi que a gente chamava de melancia. Ia todo mundo na melancia fazer estágio. Por E que já melancia? era verde a Kombi. Como era verde. É ótima essa história, meu. A Kombi era verde e se chamava melancia. E tava os vermelhinhos dentro. É. E minha turma tem muita gente legal, tem a Gláucia, a Kátia Rached. Uhum. Ai, tem muita gente boa que eu vou lembrando aqui para você. E lá o Carlos já estava tratando, ele já trabalhava, acho que desde o primeiro ano que ele já trabalhava na clínica ali do hospital, era o Sanatório Ismael, que era mantenedor da clínica. E Sim. lá ele tinha como paciente o Glauco Longo, que foi o grande engenheiro que criou, desenvolveu a KLD. O Sim. Glauco já faleceu, ele tinha uma sequela motora, e os meninos estudando junto com ele, eu era cobaia, viu? Eu ficava estudando, mas ali no bastidor, o Carlão adorava me botar de cobaia. Tomando choque. Vamos Tomando uns testar, puta choque. vamos testar essa corrente. Vem aqui, Ivan. Bom, mas a gente se divertia, estudava muito, aprendi muito com eles. Bom, tanto é que são os dois que fizeram a eletrotermoterapia do Brasil, não é? Não tem história de Sim. outros. Na época, não existiam equipamentos no Brasil, não existiam equipamento nacional. Como é que Não, é? eles desmontavam os aparelhos da Siemens, que eram os melhores, e aí o Glauco via todo lá o programa, o negócio, e fazia o aparelho. Nossa, que legal, que demais. E aí você volta para o Brasil e fica mais um ano e pouco na PUC. E aí você falou que você abriu o seu consultório. Sim. Eu trabalhei também na KLD, olha, um parêntese, nesse Ah, negócio de é? ficar trabalhando, eu trabalhei na KLD,
porque aí eles tinham os vendedores, e Em que quando ano iam. que nós estamos? Em que ano que nós estamos agora? Agora nós estamos em 83, 84. Eu Tá, saí da PUC em 85. E aí já comecei a acompanhar os meninos, os vendedores da KLD, nos tá, congressos. E eu ficava no stand da KLD, mostrando como funcionavam os aparelhos, ganhava os congressos, participava. E cada aparelho vendido aqui na região, a gente fazia entrega do aparelho e eu ia fazer a parte técnica, demonstrar. treinamento das pessoas, tal. Legal. Isso, foi uma parte aí. E Mais aí, um trabalhinho. aí você veio e abriu seu consultório. Você abriu seu consultório em que cidade? Campinas sempre aqui. Eu fiquei Tá, aqui. Como eu já me chamaram para PUC, eu nunca mais voltei para Ribeirão Preto. tá. Você abre seu consultório e esse consultório é de quê? Neuro, Neuro? neuro. Só Adulto? neuro, e eu fazia também atendimento hospitalar. Tinha uns 3 médicos neurocirurgiões que me chamavam para atender as pessoas nos hospitais. Fazia bastante UTI. Não tinha gente nas UTIs para trabalhar. E como eu vim com a experiência da França, eu não tinha fim de semana, não tinha folga. Não tinha folga, UTI não tem folga. Muitas vezes você passa de manhã, você passa à noite, sábado, domingo. E quando conseguia uma folga, corria para Ribeirão, voltava, não tinha substituto. Olha que loucura. Mas, enfim, aí chegou uma hora que eu fui cansando, cansando. Eu falei, olha, eu quero fazer outras coisas. Mas foi aparecendo, né? E uma vez me chamaram para fazer uma avaliação numa fábrica. Foi a primeira vez que eu pisei numa grande empresa, que foi a Alcoa, em Poços de Caldas, a Uhum, fundição de alumínio. E eu uhum. tive uma reunião lá com os médicos do trabalho e eles perguntaram se eu tinha alguma coisa assim para mostrar sobre para poder atender os casos de coluna. Mas antes disso, Hélio, eu pulei aqui um pedação. Eu pulei Legal. 5 anos. Eu saí da PUC, fui fazer carreira solo, montei consultório, a princípio era neuro, e depois eu comecei a atender coluna e comecei a fazer cursos. E fui fazer o primeiro, que foi do Eduardo Marchevski, que era Uhum. um argentino. Ele era especialista em do método Rolfe. Então, ele Sei. criou um método fundamentado no método Rolfe, que chamava manipulação profunda senso-perceptiva. E Uhum. era lá que a gente já falava das fáscias, que já botava a mão, já entendia, conheci várias manobras, foi muito rico. E depois eu comecei a trabalhar numa clínica, era um espaço, que nessa Uhum. área da somática eles chamam de espaço, que tinha a antiginástica, uma Sei. pessoa que fazia antiginástica. E aí eu fiquei encantada com esse trabalho do movimento, trabalho em grupo, Uhum. e eu quis andar mais, fui para São Paulo, fiz outros cursos, segui bastante tempo, anos, assim, Bertazzo, Ângela Santos. Eu ia para São Paulo para fazer aulas semanais e Legal, aprender. legal. E aí você vem para o seu consultório, começa a atender também, então começa a atender ortopedia, né? Coluna, E tal. aí fui me especializando em coluna. E nessa coisa da fábrica, quando chegou à fábrica, eu falei, já tem esse material que vem da antiginástica, a Ângela, quando começou a fazer o trabalho de grupo, ela já tinha feito a formação em Paris da ginástica holística, que é o Sei. método da doutora Henri Fried. Então, Uhum. eu me encantei também por esse método e eu já tinha esse material para poder aplicar nas empresas. Então, essa Sei. primeira empresa, eu já fui sem nenhuma formação, só com a vivência, eu já Sei. fui implantar lá. E foi muito legal o resultado. Depois Uhum. disso, eu peguei o gosto e aconteceu, não foi nada planejado, acontecia. Uma outra empresa que estava fazendo uma joint, eles estavam juntando 3 grandes, era para diretoria, um trabalho assim para gerência, diretoria, até Uhum. presidentes envolvidos, e muito estresse. As queixas eram de insônia, gastrite, hipertensão, dores. Uhum. E o médico do trabalho dessa empresa me chamou, falou: Ivana, faz alguma coisa em grupo
para esses profissionais. Aí Uhum. eu fiz um programa de ginástica holística anti-estresse Sei. e deu certo. Lá nós ficamos. Eu fazia pacotes de 24 sessões. Uhum. Os resultados também foram ótimos. Tinha assim, relatórios, a minha pressão diminuiu, meu sono melhorou, as Sei. dores diminuíram. Aí teve um que escreveu assim, era um diretor, ele escreveu assim: não melhorei nada, aprendi anatomia. Ou seja, né, você lá atrás já estava alinhada com a melhor evidência de hoje, né, que é o movimento, é o movimento deve ser o senhor dos tratamentos, o senhor das terapias, né? Ou seja, você sempre já teve uma linha muito embasada, né? Mesmo às vezes sem saber o que estava fazendo, mesmo se aventurando em vivências que você tinha já uma linha muito consistente de trabalho, né? Muito interessante isso. Sabe o que eu acho que é legal falar? A Hum, Berta Bobat, o método Bobat, hum, também é desse campo da educação somática, sei. também é desse pensamento somático, Uhum, do a coisa o integral, a totalidade, né? Aí vem RPG, que é global, aí vem a uhum, BZR. Então, as cadeias, tudo uhum. lá foi acontecendo lá na França e veio depois comigo, junto com o Bobat. Certo. E aí veio andando, consultório, e aí, como é que isso se Ele foi desenrolou? sempre rolando consultório e fábrica. A Tá, clínica, eu nunca fui dona da clínica, a gente dividia com colegas. tá. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, eu Uhum, acho que eu empreendi mesmo, quando eu comecei com o projeto nas empresas. certo. E daí, olha, com esses diretores que eu atendi lá nesse grupo de estresse, cada Uhum, um foi para uma outra empresa e sei. começaram a me chamar. Então, o doutor João Aguirre um dia me chamou, era o médico da Compaq. Ele falou: Ivana, eu conheço teu trabalho, me informaram os colegas lá da outra empresa. Eu quero saber se você tem alguma coisa para fazer para prevenção. E era o Uhum, advento da Ler e Dort. sei. Então, todo mundo adoecia, todo mundo tinha Ler, Uhum, inclusive os digitadores, os bancários. Então, era muita coisa. Eu falei, nossa senhora, eu fui para a França fazer a formação em ginástica holística, já conhecia aqui com a Ângela, mas chegou lá e falei, agora eu quero pegar esse material. E quando eu cheguei lá para fazer essa formação, a Marie-José Guichard, que foi minha mestre, ela uhum, me contou que a história da origem da ginástica holística, a Marie-Jo era minha mestre, ela foi discípula da Henri Fried. E a uhum, Henri Fried foi lá de trás da Elsa Gindler, na uhum, Alemanha Oriental, Berlim. E uhum. a Elsa Gindler denominava o trabalho dela de a ginástica para o homem que trabalha. Olha que legal. E aí Que eu já legal. peguei aquilo, misturei tudo, pus numa caixinha, falei, é esse método que eu quero seguir. E eu fui adaptando tudo que tinha de trabalho no chão para as Uhum, pessoas fazerem em pé. Porque na uhum. fábrica eu não posso deixar todo mundo à vontade. É Sim, roupa, aquela coisa, indumentária de brim grosso, sim, sapato, segurança, né? sapato com aquela ponteira de aço. A gente Uhum, sabe que trabalhavam com máquinas, então uhum, é difícil. E a fábrica só nos dava 10 minutos por dia para a gente sei. poder aplicar a ginástica, que eu Uhum. não chamo de ginástica laboral, porque disseram que é do profissional da educação física o termo ginástica laboral. Até Ah, é? hoje eu não conferi isso, não. Eu não Mas sabia agora disso, não. tem ginástica holística, educação somática, e eu chamava na época de fisioterapia preventiva. Eu nem Uhum. sabia se existia isso também, mas eu chamava de. E você fazia isso com alguma equipe? Você tinha equipe com você? Como é que era? Você Não, sozinha? é assim, como eu não tinha nada para as empresas, para provar resultado, Hum. era tudo assim, cada projeto que eu fazia, cada empresa que eu entrava, era projeto piloto. Eu não aguentava mais. Tudo era projeto piloto. Então, eles não me contratavam. Uhum. Então, eu não podia contratar alguém. Mas, mesmo assim, eu fiz equipe. Então, Uhum. cada empresa que eu ia, tinha dois, três para me ajudar, porque eu tinha um consultório, e na época eu cheguei, olha, Hélia, aquela coisa de 96 que eu comecei forte com prevenção,
até 2005, praticamente, eu Uhum. fiz em mais de 40 empresas. Nossa, que legal isso. Em algumas eu tive contrato, sim, mas sempre com colegas me ajudando e eles trabalhando, treinavam agentes multiplicadores dentre os funcionários, Uhum. porque é muito louco. Você conhece uma linha de produção, você não pode parar todo mundo na mesma hora. Sim, sim. Quer dizer, você tem que parar tudo na mesma hora, tem que ser antes do expediente, Sim. das 10 para 7 às 7, na época eram 6 horas que todo mundo começava, das 10 para 6 às 6. Então, Uhum. você tem que, cada grupo de 30 funcionários, a gente escolhia 2 agentes multiplicadores, Que dava o legal. treinamento para esses agentes, e depois parece que proibiram, eu não sei como virou, Uhum. mas eu era muito, muito, muito. Tinha dia que eu estava numa empresa, no final do terceiro turno, às 5h30, já esperando para começar o primeiro turno, voltava para o consultório, depois estava para esperar o segundo turno à tarde. Aí eu ia Uhum. para outra, eu vivia na estrada, Sim, fiz grandes empresas, Motorola, Natura Cosméticos, que legal. Grupo Vicunha, Fibra, Sei. a Compaq, a Albras, fui parar em Belém para implantar na Albras. Ah, que legal. E muito, tem muita coisa. Eu me identifico com essa sua história, porque você foi uma fisioterapeuta que teve que trabalhar enquanto estudava. Eu também fiz fisioterapia noturna, assim. E eu também não conseguia entrar em algumas faculdades porque eu não conseguia me dedicar integralmente ao estudo. Assim, eu tive que trabalhar o tempo todo. Inclusive, tem uma história de quando eu entrei na faculdade de fisioterapia e eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu devo esse meu pensamento fixo na saúde. Eu cheguei a prestar medicina, cheguei a prestar odonto. Eu fui criado com a minha mãe e meu pai morando na casa da minha avó, a mãe do meu pai. E é muito interessante como as pessoas acabam tendo influência pesada na gente, né? E a minha avó, eu praticamente andava o dia inteiro atrás dela, o dia inteiro grudado, aquele menino que mal tinha começado a andar, andava grudado nela. E a minha avó projetou em mim grande parte dos desejos dela, porque ela passa, eu me lembro como se fosse ontem que ela passava a mão na minha cabeça e me falava: "Você, você vai crescer, você vai fazer uma faculdade e você vai virar um cara que vai colocar uma roupa branca e vai cuidar das pessoas". Então, Uau! eu fui crescendo, 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 e eu não encontrei dentro de mim, quando eu fui pensar em fazer faculdade, nunca me passou pela cabeça direito, engenharia, profissões muito masculinas até, né? É normal um menino querer fazer engenharia, um menino querer fazer direito, nunca me passou. Então eu falei assim, eu quero ser da área da saúde. E eu tenho certeza que isso é influência da dona Mitsuko Nishioka, lá minha avó. Só que eu não tinha condição nenhuma de fazer faculdade, e eu prestei vestibular numa escola privada e entrei. Eu lembro que entrei na fila da matrícula, e naquela época a gente fazia, não era só vestibular, né? Não sei se aconteceu com você, mas eu fiz vestibular de manhã, aí à tarde você voltava para a faculdade, você tinha que fazer teste de aptidão física. Lembro, sim. E eu voltei para a faculdade, fiz lá uns testes de força, de dinamômetro, para ver se eu tinha força para ser fisioterapeuta, se eu tinha condição de ser fisioterapeuta, imagina, né? Entrei na faculdade, e aí eu entrei na fila da matrícula. Aí, na fila da matrícula, sim, fui fazer minha matrícula, me deram um papel com o preço da matrícula. Eu Uau! olhei para aquele número, eu falei assim, puta, não tem essa grana. Voltei para casa meio chorando assim. Cheguei para meu pai e falei, pai, estava todo feliz que eu entrei na faculdade, mas eu não tenho condição de pagar isso. Ele olhou assim para mim, meu pai olhou para o número e falou, eu também não tenho esse dinheiro não. Vamos falar com a sua avó? Aí fomos lá, conversamos com a minha avó ajudou, eu trabalhava, eu pagava uma parte da minha mensalidade, minha avó me ajudava, e eu me formei. Só que eu me formei numa situação bem pitoresca, assim, porque eu trabalhava o dia inteiro numa indústria gráfica, operava máquinas lá. Eu entrei nessa empresa com 13 anos. E eu trabalhava o dia inteiro sujo de graxa e à noite eu me trocava, tomava um banho no vestiário, me trocava, colocava uma roupa branca, assim, ia para a faculdade. Eu lembro que os meus companheiros de trabalho morriam de orgulho por ter um menino ali que tava de roupa branca, parecia um doutor. E eu todo orgulhoso de pôr uma puta roupa branca, tirar a roupa toda suja de graxa, né?
e botar uma roupa branca. Eu entrei com 13 anos nessa empresa e saí com 23, 10 anos depois, formado, no último ano Olha da que faculdade. Eu me lembro que eu entrei na sala do dono da empresa, falei assim, olha, eu preciso ir embora, porque eu fiz uma faculdade, eu me formei, era setembro do ano e eu ia me formar em dezembro. Falei, eu preciso ir embora porque eu vou exercer minha profissão. Ele falou, olha, você vai embora porque você quer. E o dia que você quiser voltar, a sua vaga está aqui. Te desejo muito sucesso. Aí eu fui. Foi muito legal, né? E aí eu fui. Então eu me identifico com todo mundo que teve mais dificuldade assim para se formar, para fazer a graduação, sabe? Acho que a gente dá um valor especial para essa história, né? mas é uma coisa muito interessante quando a gente vê agora, né? Nós estamos falando da moderna neurociência da dor. E a gente trabalhar, quando eu trabalhava lá nas fábricas, eu não ficava em ambulatório de Uhum. RPG, porque tinha o serviço de fisioterapia. Eu estava Sim, lá na fábrica mesmo, analisando as funções, a sim. biomecânica toda. Eu fiz um pouco da ergonomia, eu cheguei a participar do curso de ergonomia da do SENAC, que era um grupo da UFSCar, que dava aula no SENAC de São Paulo e Sim. Ribeirão Preto. Eram Aham. 18 módulos, eu fiz 15, acabei não terminando, ergonomia da atividade. Mas, enfim, a ginástica laboral, a fisioterapia preventiva me levou para um universo que eu fiquei Uhum. muito em contato. Inclusive, quando a gente fala do biopsicossocial, Uhum. pega muito forte isso, porque você vive ali a questão social nua e crua. Nua e crua. As Exatamente. pessoas com lera, as pessoas com dor, tendo que trabalhar, chorando muitas É, vezes. é, Naquela época, ninguém acreditava nas dores. É igual é, a fibro hoje, a dor é. crônica, que muitas vezes ninguém entende. Naquela Uhum. época é a mesma coisa. Então, você via a pessoa fazendo empacotamento de salsicha Uhum. no frigorífico, o Dequervan, aquela coisa enorme, inchada, com todos os sintomas. A pessoa Uhum. trabalhava chorando e não Sim. podia se afastar, porque corria o risco. Olha só, foi uma época de demissão em massa, Uhum. começo do Collor, Uhum. tudo É. lembro disso. Para você ter uma ideia, eu comecei na Bosch Autopeças, tinha 7.000 funcionários, quando eu saí Uhum. tinha 3.500. Nossa. E todo Bom, mundo com medo de falar de uma dor e ir sim. para a lista negra. Isso, Falou em isso. dor, vai ser demitido. Eu É. vivi isso e sou testemunha dessa época. É. Para quem não sabe, né, a nossa parte da nossa audiência não tinha nem nascido ainda na época do Collor, né? Então eu vou explicar o que aconteceu no Collor. O Collor foi um presidente, foi o primeiro presidente depois da era da ditadura, foi a redemocratização do Brasil. Foi o presidente que voltou a ser eleito pelo povo e ele acabou tendo uma medida junto com a Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra da Economia. Eles tomaram uma medida que eles pegaram a grana da poupança, eles bloquearam o dinheiro de toda a população na poupança. Tipo, você tinha lá seu dinheiro, ele limitou lá, você podia tirar, digamos, na época, na moeda da época lá, você podia tirar R$ 1.500 e o resto ficava bloqueado pelo governo. Muita gente se matou na época, muitas empresas quebraram, porque o dinheiro sumiu das empresas e isso foi o que aconteceu. E depois o Brasil entrou numa vibe gigante de hiperinflação e de problemas que depois foi sanado com o Plano Real, né? Então, foi isso que aconteceu. E imagino a sacudida que as empresas tomaram nessa época com o desaparecimento do dinheiro do caixa delas, né? Com o É, confisco do dinheiro da poupança. eles diziam assim: olha, a gente não pode nem te ouvir com a tua proposta, porque nós estamos no vermelho. Eu só escutava isso, era porta É, fechada mesmo. é, Não é, dá para implantar nada. Muitas vezes eu trabalhei com preço baixo para poder ajudar, porque uhum, tinha uma situação, umas cenas assim que eu não esqueço, porque tinha a Rádio Peão, né? A Rádio uhum, Peão informa, hoje vai ter facão, vai ter demissão. sim, E eles anunciavam o nome dos operários, dos funcionários, dos colaboradores, que agora uhum, tem outro nome, uhum, eles chamavam pelo alto-falante. uhum. Então, você via a pessoa entrando numa fila para ir para o RH para ser demitido. Nossa, meu Muito Deus. triste, foi muito triste. Eu vi Nossa. muito pai de família ali chorando demais e cheio de problema, né? Além É, das dores. sim. E aí você ficou nessa das fábricas até 2005?
Eu tive uma doença muito grave, de tanto trabalhar, eu me alimentava mal, eu corria muito, eu dormia pouco, porque era muita empresa, era Uhum, consultório, era empresa, mesmo tendo essa equipe que, entre aspas, ninguém tinha muito compromisso, às uhum, vezes alguém saía, eu tive que, por um período, fechar minha clínica para atender empresa, uhum. eu acabei ficando doente, eu tive uma septicemia por E. coli. Eu Nossa. fui para uma UTI, já cheguei fazendo traqueostomia para ir para respirador não, em tubo, né? E Verdade? fiquei, Carlão, a minha turma toda acompanhou isso. Foram 20 e tantos dias de UTI. Quando eu voltei, que acabou a sedação, voltei, eu não mexia nada, eu perdi 17 quilos de massa magra. Eu Nossa. não, eu não conseguia mover meus dedos, minha mão para escrever, para me comunicar. E com a Que ano traca, foi isso? 2003. 2003. Foi na Páscoa de 2003 que eu quase fui embora desse mundão bom. E aí você, Ivana, se vê numa situação que precisa ser reabilitada. Ficou lá 20 dias na UTI, 20 e tantos dias na UTI. Quem te É. reabilitou, Ivana? Quem Olha, eu vou cuidou de contar uma coisa. Meu corpo já tinha uma história de trabalho corporal há muito tempo, né? De Uhum, 85 que eu saí da PUC, eu não parei mais de fazer Ângela Santos, Bertazzi, a ginástica holística. Então, eu já uhum, tinha vivência, sabia tudo uhum, que eu tinha que fazer. Eu uhum, queria respirar, aquela coisa da respiração, eu briguei. E aí tinha a fisioterapia, só vinha fisiorrespiratória no hospital, não tinha motora. uhum, Mas depois que fecharam a minha tráquea, que eu podia me comunicar, eu pedia para todo mundo: mexe meu braço, mexe minha perna, me ajuda, me segura aqui para eu levantar meu quadril. Eu preciso uhum, movimento, me mexe. uhum, Eu pedia para as enfermeiras: movimenta um pouco minha cabeça, eu preciso soltar meu pescoço que está doendo. Isso uhum, no hospital. Depois em casa aí tivemos fisioterapeutas que foram lá e eu falava para os colegas, eu falei, olha, esse exercício eu preciso fazer, eu ensinava, né? Eu me uhum, reabilitei muito rápido. E quando eu voltei para Campinas, eu não uhum, dava mais conta de ir para as fábricas. E uhum. nessa altura também começaram a surgir essas grandes empresas da medicina, da saúde ocupacional, né? Os Sim. médicos, eles entravam nas empresas oferecendo o profissional da educação física, o fonoaudiólogo. Então, eu sozinha já não conseguia mais. E Uhum. trabalhar para uma equipe dessas, para mim, não era vantajoso. Sim, Então, eu sim. montei meu consultório, e aí a ginástica holística também não era conhecida, tinha Uhum, pouca gente fazendo. Eu fui pioneira. Eu fui uhum, pioneira no trabalho nas empresas, aqui uhum, pelo menos na região. Tinha lá embaixo, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tinha já alguma coisa de empresas, com os sim. bancários, os digitalizadores, mas Uhum, aqui na região não tinha. Então, eu fui pioneira. Depois, eu comecei com essa coisa da ginástica holística, só no consultório, falando da ginástica holística, até uhum. que surgiu o Pilates. Sei. E me chamou a atenção que era assim, ó, todo mundo queria Pilates. Uhum. E a Madonna faz Pilates. É. A Madonna faz Pilates. A Ivete Sangalo faz Pilates. Eu quero Pilates. Aí eu fui fazer Pilates, eu fiz o Pilates clínico na escola da Alice Becker, da Que pós ano que nós estamos agora? Pilates? 2004. 2004. Em 2004 você já estava bem de saúde, já estava andando, fazendo tudo. Já, olha, depois de um mês eu já estava trabalhando, É dirigindo. mesmo? Voltei para Campinas trabalhando. Eu lembro que eu sentava no chão para fazer alguma manobra com o paciente, quando eu Hum, tinha que colocar a mão, hum. eles que me ajudavam a levantar do chão. Você tinha que deixar o paciente bom logo, né? Porque ele tinha que te ajudar a levantar depois. Ele... Foi muito forte a coisa, viu? Uma experiência inesquecível, né? Foi sofrido, mas valeu Uhum. a pena, construiu mais coisas em mim. E aí, em 2004, você mergulha no Pilates. Então, a ginástica holística, então eu voltei na França lá em 93, 94, Uhum, voltei, rever tudo e fazer a formação com a Marie-Jo Guichard, na ginástica holística. uhum, 93, 94. Pilates 2004, aí eu comecei a fazer os dois, fiz uma mistura dos métodos. uhum. E Sei, ficou bem legal esse casamento, assim, dos dois sei. métodos. E E é o que eu aí, faço até hoje, aí faz até hoje? chegou 2000, e só fiquei nisso, não fui mais para a empresa. Chegou 2016,
Eu e o Carlão, a gente se encontrou aqui em Campinas para avaliar o filho de uma amiga que sofreu um acidente e ficou com umas lesões neurológicas, e nós nos encontramos. Aí eu falei assim, Carlão, o que você está fazendo? Eu vejo que você fala em educação em dor. Uhum. Ele falou assim, ó, não vou te contar nada, vai lá que você vai gostar. Pronto. Aí eu fui lá e aí estou até hoje. Foi E lá onde? No consultório dele? eu fui lá fazer o curso dele. Curso dele. É. Quem fez o curso comigo em 2016 É. foi a Thaís, a Elaine, a assistente social, foi o Marquinhos, o Marcos Vinícius. Sei. Olha, foi uma turma muito boa. E dali já comecei a fazer tudo. Teve um congresso em Salvador de coluna vertebral. Lá eu Sei. conheci Felipe Reis, Sei. conheci o Abraão Batista. Eu fiz um curso pré-congresso ali da transcraniana. Me Uhum. interessava muito, porque eu já vinha da coisa da neuro. Então, tem tudo isso, a neuro com a eletro, né? Uhum. Fiz o curso do Ney, fiz aquele o Vim aqui no Instituto do Wilson Mello. Sei, eu me encontrei contigo lá. A gente se encontrou lá, verdade. Encontrou? É. Da, como chama? Cognitivo funcional. Foi É, muito legal. isso. Depois eu fiquei seguindo o Marcos Vinícius e hoje eu sou uma licenciada do Entendendo a Dor Crônica. Ah, que legal. Eu tive ontem numa reunião com o Marcos. A gente tá tocando umas coisas juntos aí. E o Marcos é um cara muito interessante mesmo, um cara muito bacana, né? Muito, muito especial. E agora eu estou com outros projetos, porque eu falei com ele, a gente teve uma reunião essa semana, Hum. está tendo, então, essa questão da pandemia, os clientes não estão vindo em consultório, e eu tenho pacientes fibromialgicos que eu atendo online, Uhum. e apareceu essa pessoa que é uma das clientes, falou, nós temos essa coisa do grupo de fibromialgia, e Uhum. pediu para eu atender as pessoas, as do grupo, Uhum. online, fazendo educação em dor. Então, eu estou com foco aí agora em educação em dor online, e está sendo bem interessante. Legal. Quer dizer, então, que aquela menina, filha do caminhoneiro, do feirante, da dona de casa, trabalhou no Banco Real, se apaixonou pela fisioterapia num galpão do SESI, se formou na quarta turma da PUC de Campinas, uma turma de 80 alunos, com o Oscar, a estrela Oscar da seleção brasileira, e o Carlão, que é muito mais estrela que o Oscar, não tem nem Muito, comparação, muito. principalmente em beleza, que o Carlão dispensa comentários. Uma pessoa que participou da primeira empresa de equipamentos de eletroterapia no Brasil, a Calidê, junto com o Glauco Longo, que é uma pessoa sensacional. E aí, eu vejo essa mulher com tanta história atendendo paciente online. Que negócio é esse? Peraí, peraí. Então quer dizer que você vem de um planeta onde dá para pegar carona na rodovia, É. dá para entrar no carro de qualquer um, assim, sem perguntar, sem morrer, sem aparecer o corpo depois. E depois você vem me falar que com tudo isso aqui de bagagem, você atende paciente online. Você está de brincadeira, né, Então, eu Ivana? estou atendendo consultório, mas eu estou parando, assim, por exemplo, muito idoso, né, que foi seguido Uhum, muita neuro ainda, tem paciente com Parkinson, eu tenho paciente uhum, com esclerose múltipla, eu não parei, porque a minha história veio da neuro, até hoje eu uhum. recebo esses casos, e eu Sei. misturo tudo, ginástica holística, pilates, bobat, mas Uhum. eu estou agora encantada com o curso do Samuel Lodovici, que é a Sei. fisioterapia para cefaleias. Eu Sei. achei um caminho para eu atender, até eu me aposentar, talvez lá pelos 80 anos, eu trabalhar com as cefaleias. Vai ser Sei. menos cansativo, eu vou aguentando e fazendo online enquanto der, enquanto precisar. É isso. Eu acho que você pode dar aula até no CrossFit ainda, viu? Porque você está em plena forma aí, tem muita lenha para queimar ainda. Eu acho que você está sendo muito. Você está querendo pouco para você. Eu acho que dá para enfrentar umas fábricas ainda, fazer uns CrossFit aí. A É. bondade sua, estou tentando. Eu tenho um projeto que eu lancei nesse ano da pandemia. Hum, Eu gosto de projeto, eu tenho que ter alguma coisa. Como hum, o consultório parou, eu parei, eu sou de alto risco, essa hum, sequela toda que eu fiquei com uma patologia. Eu tive uma vegetação bacteriana na artéria pulmonar.
Então, eu desenvolvi uma hipertensão pulmonar, que é bem sério. Então, isso tudo não deixava eu ir para o consultório. Eu desenvolvi um projeto de prevenção das doenças ocupacionais para quem está em home office. Então, o filme está à venda na Hotmart. Eu gosto de vender também. Está lá na Hotmart. E estou tentando negociar com as empresas. Você está de brincadeira, Ivana. Você está de brincadeira. Como é que compra aí meu projeto. Ó, vai lá no meu site, Projeto Movimente-se. Projeto Movimente. Vou anotar aqui. Vou colocar na descrição do vídeo, na descrição do post. Projeto Movimente-se. Na Hotmart? O meu site é www.ivanarangel.com.br/movimente-se. Você já entra direto no projeto. No Hotmart, a pessoa compra online o teu curso? Compra online pela Hotmart. Você é moderna demais, Ivana. Você é um puta exemplo, Ivana. Imagina, Ivana, ó, eu costumo dizer que eu tenho 20 e poucos anos de formado, eu já vi umas 4 ou 5 fisioterapias diferentes. Eu já aprendi fisioterapia umas 4 ou 5 vezes. Você deve ter aprendido a fisioterapia mais de 12 vezes, mais de uma dúzia de vezes. E você, hoje, imagina, né? A pessoa na quarta turma da PUC, da turma de fisioterapia da PUC, hoje você tem um curso online na Hotmart, você atende online. Então, assim, você vem de outro planeta, não é possível, porque assim, você tem um poder de... Você vê que o Darwin estava certo, não sobrevive aquele que é mais forte, sobrevive com mais capacidade de adaptação. Você é um exemplo de capacidade de adaptação, né? É impressionante. E assim, você vê como é importante? Isso tudo está guardado aí na sua cabeça e ninguém está ouvindo essas coisas. As pessoas têm que ouvir essas histórias, né? Eu agradeço essa oportunidade que você está me dando, viu? Porque é difícil. É muito legal isso. E assim, imagina quanta lição dá para um cara mais novo, um cara que está na faculdade ou saindo da faculdade, o cara sai para correr, escuta essa conversa nossa e fala, pô, se a Ivana tem um negócio online, eu preciso ter também. Se a Ivana está se mexendo para fazer um curso online, eu também tenho. Então, assim, é uma coisa que vai empurrar as pessoas, entendeu? É um motivo de muito orgulho para nós. Assim. Ivana, como é que você está vendo a fisioterapia? Como é que você está vendo a molecada? Vamos falar um pouco agora do que a gente está vendo, essa coisa contemporânea. Conta aí. Eu queria ser dessa época, sabia? Eu estou tão orgulhosa, porque eu vejo o nível que eles estão. Eu lembro que no início da década de 80, eu li uma notícia em alguma revista americana que dizia o seguinte, era uma reflexão sobre as profissões do futuro, e estava a fisioterapia lá entre elas. E eu vi chegar essa profissão do futuro. O futuro da fisioterapia já chegou. Então, foi maravilhoso ver o Rafael, o Léo Ávila. E Rafael, que você está falando? A Light. A Light? A Light. Eu não gosto desse cara, não, viu? Eu não gosto. Também não, ele é muito... O Fukuzawa também não gosto, não. É tudo um bando de sem vergonha, esses caras aí. Eu fiz o curso dele online, o curso do controle motor e dor. Fantástico, aprendo muito com eles. Eu fico vendo tudo, eu vou em tudo. Aprende nada, tudo porcaria isso aí, ô Ivan. Agora eu estou do Léo Ávila, eu vou pegando, eu não tenho mais tempo, que agora eu estou focada nas cefaleias e nesse programa do Marcos Vinícius. Tem que dar um rumo também na minha vida agora, né? Quando abrir tudo, se Deus quiser, as vacinas chegarem e todo mundo ficar imune, eu quero voltar com alguma coisa diferente. Sabe com quem que eu acho que você tem que falar também? O Palmiro. Eu morro de vontade de conhecer pessoalmente o Palmiro. Ele é um gênio, não é? Gênio. O Palmiro, para mim, é gênio. E o Palmiro tem um curso online de cefaleias. Eu vou falar com ele e vou fazer essa ponte com você. Deixa comigo, tá? Deixa comigo. Tá bom, deixa eu ficar mais forte, deixa eu estudar mais, deixa eu aprender mais. Ele tem um curso de cefaleias online, eu vou ver se eu arrumo esse curso para você. Mas você precisa ter contato. O Palmiro é um cara genial, um cara magnífico, é um irmão para mim, é um dos caras que eu mais amo na fisioterapia. Ai, que legal. Só discordo de você numa coisa. Você falou que você gostaria de ser dessa época. Você não é dessa época? Você é dessa época.
Ai, não, de ter começado junto com vocês todos, vocês estão fervendo, eu fico assim, meu Deus, que delícia, esse monte de tecnologia, olha só, teus Você não está equipamentos. fervendo? Você não está fervendo? Eu acho que você está fervendo mais que a gente. O Rafael Alight, perto de você, é um gordo sedentário, sabia? Eles Ai, vão ouvir isso. Eles vão, se Deus quiser, eles vão ouvir isso, entendeu? Porque eu gosto de insultá-los. Gosto então de isso. insultá-los. Agora, deixa eu contar mais uma coisa. Com essa É. história das cefaleias, eu assisti uma aula outro dia muito legal Hum. do Samuel, Sim. falando do tratamento hand-off, essa coisa de você ter as manobras da terapia manual, o Uhum. ponto gatilho, a fáscia, as Uhum. mobilizações, mas tem tratamentos também com movimentos. Então, eu estou Uhum. fazendo agora, estou adaptando todo as cefaleias primárias, sobretudo, com Sim. os movimentos da ginástica holística, que a gente tem vários. O Uhum. nosso repertório tem mais de 800 movimentos, e deles se derivam outros. Eu não Uhum. tenho aquela coisa, exercício baseado em evidência, mas a gente desenvolve a partir do conhecimento. Sim. E eu quero fazer um vídeo, também quero Hum. ver É. exercícios para cefaleias. Vai ser Legal. legal. Legal, legal. E é um exercício, um vídeo que dá para você vender não só para fisioterapeutas, mas vender para as pessoas também, né? Não, o meu objetivo é o público final, é a pessoa que Sim, sente dor, igual para sim, as empresas, é o funcionário que está em home office, qualquer sim, pessoa, a dona de casa pode fazer, tem os sim, movimentos específicos para cervical, ombro, pescoço, sim. lombar, tá bem Uhum. legal. Vai lá Ivan, comprar, hein? vou lá comprar. E todo mundo aqui que vai ouvir vai comprar esse curso da Ivana, que é tudo que ela faz é magnífico. Ivana, que recado eu quero que você dê dois recados. Que recado você dá para o jovem fisioterapeuta que está ouvindo a gente agora? O cara que está lá no terceiro, no quarto ano, ou acabou de sair, ou está começando a pós, ou o pessoal está lá na pós do fisiortopedia, lá fazendo a pós online, nossa. O que você fala para esse cara? Agora, ó, todo mundo ajoelha, todo mundo que está ouvindo, de joelho que a doutora Ivana vai falar. Então, assim, molecada, de joelhos, porque a sua santidade, doutora Ivana, vai falar. Fala aí, Ivana. Menos, né, Hélio? Eu estou ficando com vergonha. Acho que eu não vou falar nada, é muito Vai compromisso. falar, vai falar. Eu Olha, cheguei a, olha a eu falei, coisa, eu conversei 1 hora com você só para chegar nesse momento. ó, 1 hora, pelo amor. A primeira coisa, se apaixone pela fisioterapia. Uhum, Se apaixone porque é uma profissão que retribui toda a uhum, tua dedicação, todo o teu amor, toda a tua gana. É uma coisa muito emocionante você reabilitar alguém, você uhum, devolver o movimento para quem perdeu. É muito uhum, emocionante você ver uma pessoa que fala, não dói mais, não tomo mais medicação. É isso uhum, que é. E estuda muito, porque tem muita coisa chegando, muito pesquisador. A ciência no Brasil está despontando. Eu uhum, acho que nós estamos com tudo na mão para poder ser grandes profissionais e ser feliz na uhum, profissão. É isso que eu uhum. desejo. Não tem graça conversar com você porque eu só concordo com você, não discordo. Discordar que é gostoso, bater boca, entendeu? Agora, eu quero o segundo recado. Eu quero que a Ivana fale, a Ivana de hoje fale com a Ivana que acabou de sair da faculdade. Que recado você daria para você mesma há 43 anos atrás? Olha, sinceramente, sem modéstia alguma, eu ia falar assim para mim: nossa, menina, você Hum. trabalhou bem. Que legal, que legal. Bom, Ivana, estamos chegando na reta final aqui. Como as pessoas te encontram? Tem um Instagram lá, né? @Ivana Rangel Físio, certo? Sim, sim. @Ivana Rangel Físio. Vocês conseguem entrar em contato com a Ivana, conhecer o trabalho dela. E lá no Instagram tem o link para esse projeto Movimente-se. No Instagram tem no link da bio, tem também, eu tenho no Facebook, o Tá, pessoal aí, Ivana Rangel. Estou no LinkedIn, só Ivana Rangel. No LinkedIn tá, eu falo direto para os empresários, os RHs, os médicos do trabalho, os legal. fisioterapeutas do trabalho. Eu estou ali, estou circulando. É Ivana, fácil. Ivana, o que eu preciso falar para você? Eu só preciso agradecer. Você é uma pessoa Eu, encantadora, você é uma pessoa encantadora. Dá vontade de gravar o capítulo 2, o 3, o 4 com você. A gente vai se encontrar de novo ainda para gravar mais coisas.
É um prazer enorme poder dar voz a essa história, fazer com que isso fique registrado para daqui 50, 100 anos alguém escute isso e fala, putz, teve essa moça aqui e tal, que fez isso, fez aquilo. Você vai me ajudar a convencer o Carlão a me dar uma entrevista, tá bom? Com certeza, vou ligar para ele agora. Legal, e se você quiser, a gente grava também depois eu, você e ele, faz umas 3 pessoas ao mesmo tempo, para a gente fazer um bate-papo. Olha, eu acho uma pessoa ideal também, que tem muita história para contar, é a Maria Inês Marino. Maria Inês Marino, vou anotar aqui. Ela foi minha professora, foi professora minha e do Carlão, porque o nosso corpo docente, os nossos professores, eram da USP e também muitos lá da UFMG, Minas. Então, a Maria Inês é uma pessoa queridíssima, ela teve participação, ela é física das grandes, e ela teve a participação política dentro do que é feito, na construção da profissão mesmo. Legal, então você depois vai me passar o contato dela e vai falar com ela que eu vou chamar ela para um podcast, pode ser? Pode deixar, claro que sim. Olha, Hélio, eu que agradeço muito essa oportunidade de falar com você, por dar meu depoimento aqui para todos esses jovens que estão começando, e muito contente mesmo, foi delicioso. Ah, que legal. Então, nós estamos aqui na reta final do nosso podcast, mais um episódio aqui no ar. Se você ainda não foi lá curtir, nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, e também tem um aplicativo, o app do Fisiortopedia, baixa lá para você ficar sabendo dos nossos movimentos na parte educacional, nos podcasts, dos vários assuntos que a gente trata. Então, agradecer mais uma vez a professora Ivana, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que chegou até aqui, e a gente se vê. Tchau, tchau. Ivana, sensacional, cara. Ficou lindo o podcast. Não dava para fazer ensaio, né? A coisa veio... Tá, Ivana. Porque senão fica falso também. Então, a hora que você começou a contar um monte disso, eu falei assim, pera, vamos gravar, porque senão vai perder a graça. Eu estou muito viva ainda naquela coisa da memória, mas eu esqueci de muita gente. Eu queria falar do Renato Soares, que é minha paixão. Eu sou encantada por aquele casal, pelo trabalho que eles fazem. Teve tanta gente que a gente esquece, né? Eu estou gravando esse vídeo ainda, então eu mando esse vídeo para ele ver. Aí fica seu depoimento do Renato. Sou apaixonada por eles, e lindos. Ah, muito obrigado, tá? É um prazer ter encontrado você aqui, mesmo que online. Espero te encontrar pessoalmente. Foi um episódio especial, de verdade. Olha, foi uma surpresa o convite, juro mesmo. Eu falei, para que me convidar, meu Deus? Quem sou eu na fila do pão? Mas valeu. Foi demais. Tá bom, Ivana? Muito obrigado. Espero que o seu jantar aí que você está preparando seja ótimo, esse peixe maravilhoso aí que você está marinando. Salmão com molho cítrico e alcaparras. Ai, que delícia. Um dia a gente vai comer isso juntos, tá bom? Vamos combinar. Um beijão, Hélio. Fica com Deus. Se cuida. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.